todo mundo, em testemunha de todas a gente. O propósito de Deus para a humanidade, ou para o mundo, quando se fala mundo, se fala sobre os habitantes da terra, é alcançar o mundo todo através do Evangelho, é alcançar todas as gentes e povos da terra. E o Evangelho se tem espalhado pelo mundo todo. Este é o propósito de Deus, que se pregue o Evangelho. O Evangelho, nós sabemos que é um substantivo masculino, é o real conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo, é o real conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo, incluindo Mateus, Marcos, Lucas e João, incluindo o Novo Testamento, que narra a vida e a doutrina e a ressurreição de Cristo. O Evangelho é isto, é o real conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmã Dulce. Deus abençoe, irmã Terezinha. E incluindo todo o Novo Testamento. Isto é o Evangelho. É o que Deus quer que se pregue. É o Evangelho de Cristo. A doutrina e a ressurreição, a vida e a doutrina e a ressurreição de Cristo. Do grego Evangelion, que significa boa notícia, boa nova ou uma boa mensagem. Amém, irmã Teresa. Milton Moraes, Deus abençoe. Então o Evangelho do grego significa uma boa notícia, uma boa nova, uma boa mensagem, a chegada do reino dos céus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Então eu tenho uma boa notícia para você: Deus te ama. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. No Evangelho do Reino é claro o texto, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. O Evangelho não é da Igreja Batista Essência de Deus, não é das igrejas ou da Católica, ou da Presbiteriana, da Deus e Amor, não. O Evangelho é o Evangelho do Reino de Deus. Há um reino, há um rei soberano que se chama Jesus Cristo. Vocês lembram do moço na cruz, do lado direito de Cristo, nos seus últimos momentos de vida? Ele reconhece Cristo como rei, e ele fala ali: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Só tem reino quem é rei. Jesus, ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores, como fala em Apocalipse. O Evangelho do Reino, pregado em todo o mundo. Nós não estamos aqui para pregar, aleluia, placa de igreja, placa de denominações. É importante as denominações, é importante a igreja, um local onde se reúne no nome do Senhor Jesus, e para Ele prestar cultos e adoração e fortalecimento na fé e na comunhão. É muito importante. Mas o Evangelho do Reino, ele tem que ser pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gente, então virá o fim. Porque o propósito de Deus
através do Evangelho, você vai ver daqui a pouco qual é a verdadeira finalidade e propósito do Evangelho ser pregado. O próprio Cristo disse em Marcos 16:15, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No verso 16 diz: aquele que crer no Evangelho e for batizado será salvo. O Evangelho é a boa notícia do reino. O Evangelho, ele é o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho do reino é o Evangelho de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos capítulo 1. Vamos ver aqui que este Evangelho do reino é o Evangelho de Deus, não é o Evangelho de homens, é o Evangelho de Deus. Romanos, não sai daí não, para você não perder o foco da mensagem. Não vou demorar, mas eu quero que você entenda que o Evangelho não é, aleluia, imaginação humana, que o Evangelho não é ideologia humana. Não é. O Evangelho é inspiração divina. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então o Evangelho do reino é o Evangelho de Deus. E Deus foi quem anunciou o Evangelho a primeira vez na Bíblia, escrito a Abraão. Olha Gálatas 3:8. Deus anunciou o Evangelho a Abraão. Gálatas, no seu capítulo de número 3, a carta aos Gálatas, e verso 8. Olha o que diz o texto: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, justificar pela fé, né? A justificação é um dos 4 pilares da salvação, é o primeiro pilar. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Glória a Deus. Deus anunciou o Evangelho a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, dizendo a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção, e benditos serão todos. E são benditos, está escrito aqui: e todas as nações serão benditas em ti. A bênção e a salvação veio do judeu, porque Jesus nasceu para ser homem carne, mas ele veio da linhagem da nação dos hebreus, dos judeus. Jesus era judeu. Jesus mesmo disse que a salvação vem dos judeus, porque Jesus nasceu da linhagem de Israel, de Davi. Então, se Deus anunciou o Evangelho a Abraão, depois que Abraão recebeu a boa notícia, Abraão abraçou pela fé, e ele foi justificado pela fé, e Abraão foi salvo pela fé, na boa mensagem que Deus deu a ele, nas boas novas que Deus entregou a ele. Meu amado, minha amada, você tem que crer na mensagem de Deus, nas boas novas de Deus. Se Deus disse que vai te dar uma vida nova, Ele vai te dar uma vida nova, porque a mensagem de Deus garante. A palavra de Deus não cai por terra.
Porque o Evangelho é as boas novas de salvação, é a boa notícia, uma boa mensagem. Deus tem algo bom para mim, para você, através do Evangelho. Se Deus fez na vida de Abraão, se Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu através das boas novas, da boa mensagem, da boa notícia, Ele vai cumprir na sua e na minha vida também. Mas o Evangelho do Reino é o Evangelho de Deus. Deus anunciou o Evangelho, incumbiu aos seus servos, Jesus Cristo, os seus apóstolos, a igreja do Senhor, que se pregue o Evangelho das boas novas de salvação. Não é esse evangelho mesclado, misturado, esse evangelho contaminado, maldito, que estão pregando aí, prometendo um céu na terra. Não é que Deus não te abençoa na terra, mas a prioridade do evangelho é mostrar para todo ser humano o seu poder na pessoa bendita de Jesus e te dar uma vida eterna. Olha aqui comigo. O Evangelho também, o Evangelho do Reino, é o Evangelho de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, verso 1. Acompanhe comigo. Marcos capítulo 1, verso 1. Estamos falando sobre o Evangelho do Reino. É o Evangelho de Deus. E Deus anunciou a Abraão e cumpriu. E hoje Ele está anunciando a nós em pleno século 21. Marcos 1 e 1. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho tem que ser prioridade. A boa notícia de Deus tem que ser prioridade para a minha e para a tua vida. Nós estamos falando das notícias da rede de televisão Globo, da rede de televisão Bandeirantes, não. Eu estou falando, aleluia, da Bíblia Sagrada, que contém o Evangelho de nosso Deus, que é o Evangelho de nosso Deus. Aqui tem uma boa notícia para você. Os noticiários hoje, se pegarmos os jornais hoje, os noticiários hoje, pingam sangue. Tanta violência, tanta morte, tanta separação, tanta miséria, tanta desgraça acontecendo na humanidade. Mas quando nós falamos do Evangelho, da boas novas de salvação, e aonde este Evangelho chega, causa um impacto, trazendo mudança, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo libertação e cura divina. Aonde o Evangelho é anunciado, aonde o Evangelho de Deus é pregado, o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, Filho do Deus vivo, algo extraordinário acontece. Porque o Evangelho de Cristo, Paulo fala aos Romanos, lê comigo, o Evangelho de Cristo. Cristo significa ungido de Deus. Deus abençoe Marli de Hipólito. Nós vamos estar orando pelo Carlos Eduardo, em nome de Jesus. Deus abençoe Sirlei. Romanos capítulo 1, verso de número 16. O Evangelho de Cristo. Eu estou falando de algo poderoso, de algo extraordinário. Eu estou mostrando a você uma boa mensagem que pode mudar a tua história. Romanos capítulo 1, verso de número 16. Olha o que diz aqui. Vou terminar já. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho do Reino, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo fala o Evangelho de Cristo. Por que ele não se envergonhava? Olha o que ele fala. Pois é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele tem poder. Ele é o próprio poder de Deus para salvação de todo aquele que crê.
O Evangelho, ele tem poder para salvar. O Evangelho tem poder para salvar toda a humanidade. Este é o propósito de Deus, em alcançar todo mundo com o Evangelho, porque Deus quer, e é vontade dele, salvar toda a humanidade. Mas a salvação do Evangelho é para aquele que crê que ele é o poder de Deus na sua e na minha vida. De todo aquele que crê, primeiramente do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É no Evangelho que você encontra a justiça de Deus, que é Cristo. É no Evangelho que você encontra salvação. A salvação não está na placa de uma igreja, a salvação está no Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo, é o poder de Deus. Efésios 1:13, Paulo fala a carta aos Efésios: em que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Evangelho da vossa salvação. Só o Evangelho traz resultados de salvação na vida do homem, da mulher, da humanidade. Só o Evangelho de Cristo, os seus ensinamentos, desde Marcos, desde Mateus, Marcos, Lucas, João e todo o Novo Testamento, desde o Antigo Testamento, o Evangelho veio para mudar a humanidade, para mudar aqueles que creem. O Evangelho também, o Evangelho de Cristo também é o Evangelho da paz. Está lá em Efésios 6:15, preparando os pés da preparação do Evangelho da paz. O Evangelho veio, esse Evangelho é o Evangelho da paz. Não é o Evangelho de guerra, de conflito, de contenda, não. É o Evangelho da paz, que trouxe paz entre eu e Deus, entre você e Deus. O Evangelho veio para nos reconciliar com Deus e nos fazer amigo de Deus. Paulo fala a Timóteo, no seu capítulo 1, verso 11, que este Evangelho é o Evangelho da glória. Aleluia! Em Apocalipse 14, verso 16, quando os anjos passam anunciando no céu, no meio da grande tribulação, aleluia, o Evangelho eterno, advertindo aqueles que não receberam o número do anticristo, da besta, e nem o adoraram. Este Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha de toda a gente. Jesus disse claro: ide por todo o mundo. O ide é missão ativa. Ir para onde? Para o mundo. Pregar o que? O Evangelho. Pregai o Evangelho. Pregai a fala missionária. É o ato, o efeito de falar, a capacidade do ser humano de se exprimir, comunicar por meio de palavras, linguagem oral, a locução ou discurso. Nós temos que falar do Evangelho. Hoje se fala tanto da placa, da denominação, meus amados, mais do que o Evangelho. É uma realidade. Felizes são as igrejas que foram fundadas sobre os fundamentos dos apóstolos, da doutrina, do fundamento de Cristo e da doutrina dos apóstolos. Feliz o pastor, feliz o homem de Deus, a mulher de Deus, que assume a tribuna, que assume um microfone, que assume uma posição diante da sociedade para pregar o Evangelho, que tem poder para transformar, curar, salvar e levar o homem para o céu. O Evangelho é a mensagem missionária de salvação.
O Evangelho é a mensagem sem acepção de pessoa. O Evangelho é dado a toda a humanidade. Deus não é egoísta. Nós podemos escolher, irmão Edson, a quem pregar, a quem falar, mas Deus não, esse não é o propósito de Deus. Deus quer que todas as suas criaturas que foram criadas por Ele ouçam o Evangelho. Irmãos, já estamos, aleluia, quase na classe de 8 milhões de pessoas sobre a terra. 8 milhões de pessoas. Até o ano passado estávamos 7,6 bilhão de pessoas na terra. Até o ano passado. Eu acho que já passou aí, né, os 8 bilhões de pessoas na terra. 8 bilhões. Mas, né, aqui fala, destas 3,3 bilhões são cristãos. Falta ainda 4,13 bilhões de pessoas para serem alcançadas. Glória a Deus. Irmãos, a missão é nossa. É uma observação. Em missões só há 3 coisas que uma pessoa pode fazer. O que? Fugir, ficar olhando ou fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa, darmos a nossa participação no reino, de estarmos levando. Paulo disse: se eu prego o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque sobre mim é imposta esta obrigação. Sabe por quê, irmãos? Morre por minuto mais de 100 pessoas sem ouvir o Evangelho. Mais de 100 pessoas sem ouvir o Evangelho por minuto. 70 mil pessoas por dia no mundo morrem sem ouvir o Evangelho. E 30 milhões por ano. É muita coisa. Irmãos, aonde o Evangelho chega, há uma explosão de bênçãos e milagres. Quando o Senhor disse aos discípulos: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, começando de Jerusalém, testemunhar do seu nome, pregar arrependimento do seu nome, ele começa a dizer aqui no capítulo de número 8, quando Saulo respira ameaça contra a igreja, consentindo a morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. A Bíblia fala, meus irmãos, que houve perseguições, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Esparramaram todos os discípulos. E Filipe, um diácono da igreja, desce a Samaria, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E o título ali, o Evangelho em Samaria. Olha aqui, eu vou ler esse texto e vou terminar. Atos 8. E Filipe prega o Evangelho em Samaria. Glória a Deus. Atos capítulo de número 8. Se nós adetemos desse texto, nós vemos que o Evangelho chegou a Antioquia, em Listra, em Derbe, em todos os outros lugares. Amém, irmão Marco? Meus parabéns, Deus te abençoe pelo seu aniversário. Já deixamos aí registrado no nosso Facebook. Mas meus parabéns, muitos anos de vida, que Deus continue te abençoando, você e a sua família, tá bom? Atos 8. Vou terminar e vou orar por você. No capítulo de número 5, 8 e 5, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Cristo é o Evangelho. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e via os sinais que ele fazia. Glória a Deus. Você está ouvindo o Evangelho. Eu estou falando para você de Cristo. Eu estou tentando te ajudar, mas quem vai fazer a obra na sua vida é o Senhor Jesus.
nós semeamos. Paulo disse assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esta obra é de Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, porque o evangelho do reino é o evangelho de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo, como fala em Marcos 1:1, é o evangelho, aleluia, do reino, é o evangelho de Cristo que tem poder para a salvação de todo que crê. É o evangelho da salvação, é o evangelho da paz, é o evangelho da glória, é o evangelho eterno para aqueles que recebem, para não serem condenados ao inferno. E aonde esse evangelho chega milagres e libertação, quando Samaria foi impactada pelo evangelho. Olha aqui, e multidões unanimemente prestavam atenção que Filipe dizia. Fique atento, meus amados ouvintes, porque eu via e vi os sinais que ele fazia em nome de Cristo, pois os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinha, clamando em alta voz. Muitos paralíticos, coxos eram curados. Se você que está me ouvindo, você está ouvindo o evangelho, que é poder de Deus para salvar, para libertar de possessões demoníacas. Agora, neste momento, o evangelho de Cristo está entrando em muitos lares, através da tua audição, e todo espírito imundo vai ter que sair. A salvação chega na tua casa, milagres, curas e libertação, paralíticos, coxos eram curados, e havia alegria na cidade, porque o evangelho é o que traz alegria para a cidade. É uma alegria eterna, é uma alegria que não acaba com os sofrimentos e prova. Nós estamos falando de alegria, aleluia, de festas como carnaval, baile funk e tantos outros aí, que as pessoas curtem e participam dos seus direitos de escolha, vivendo uma vida na carnalidade. Meus amados, este evangelho traz uma alegria, aleluia, para a cidade, para a vida, para as pessoas, que o mundo não dá. O mundo, com todos os seus, aleluia, com todos os seus artifícios, o mundo com todos os seus prazeres, ele não pode te dar uma alegria que perdure na hora da prova, na hora da dor, na hora da luta, não. Mas o evangelho te dá uma alegria, como deu para Paulo e Silas, mesmo na prisão, orando e louvando a Deus, porque a Bíblia diz que quem está triste ora, quem está contente canta louvor. Eles tinham tristeza, eles oravam. Eles tinham, aleluia, alegria, eles cantavam louvores. É esta alegria que eu estou falando. Não é alegria do efeito das drogas, do álcool, do seu vinho. Não é alegria, meu amado, da terra. Porque o vinho, a vodka, a cerveja, o crack, a cocaína, aleluia, as drogas, elas te dão um prazer momentâneo, uma alegria falsa. Mas o evangelho te dá uma alegria que perdure para sempre. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente naquela cidade, artes mágicas, tinha iludido muita gente em Samaria, dizendo que era um grande personagem, com magias negras. Simão, ele se converte ao evangelho, ele vê diante do evangelho que o maior personagem é Jesus, o maior personagem é Jesus. Glória a Deus. Então nós devemos pregar o evangelho no reino de Deus. Vamos ouvir mais um louvor e eu volto com a oração pela tua e minha vida. Que Deus te abençoe. Receba com fé o evangelho e creia nele, que o evangelho é o próprio Cristo. Maranata. Daqui a pouquinho eu oro por você. Glória a Deus. Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem que não é minha. A minha salvação e a ti me
abençoe o irmão Carlos Roberto da Silva, irmã Paula, Deus abençoe a vida de vocês.